Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e continuamos falando sobre o tema que trata vários assuntos relacionados com Deus, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que supre as nossas necessidades. E o tema de hoje que nós iremos abordar é um tema que trata sobre a vida da rainha Esther. E teremos como tema o socorro de Deus para livrar o seu povo. Queridos, existem muitos lugares na Bíblia que se referem ao poder de libertação de Deus. E um deles é o livro de Esther. Apesar de haver um fato curioso sobre o livro de Esther, é a sua distinção como o único livro da Bíblia que não usa nenhuma vez o nome Deus. Mesmo sem citar o nome do Senhor, o livro demonstra a fé dos servos de Deus, principalmente a de Mardoqueu, que é um dos personagens muito importantes aqui neste livro. Primeiro nós vemos que houve uma festa aqui no livro de Esther. Foi a festa do rei Assuero, que culminou com a destituição da rainha Vasti, que era a esposa do rei. Segundo o texto, foi uma festa, um banquete de uma semana em que o rei Assuero deu aos seus nobres e oficiais, e parece ter sido bem extravagante, muito além do que a maioria dos cristãos poderia achar aceitável, mesmo para alguém no topo do poder político, como no caso do rei Assuero. Se supõe, segundo o texto bíblico, que o consumo irrestrito de álcool era comum nestas ocasiões. E tais banquetes aconteceram em outros momentos da história bíblica, não somente aqui no livro de Esther, nos quais os reis ofereceram banquetes a milhares de convidados. O texto diz que o rei então mandou chamar a rainha Vasti para fazer parte daquela reunião. Se supõe que o ambiente não era dos melhores, tanto que a rainha não estava participando daquele banquete. Mas o rei queria que ela chegasse ali para participar e se expor, ali como a linda, a bonita, a vistosa esposa do rei. Porém, ela veementemente se negou. Ela se negou a participar de uma festa onde só haviam homens embriagados. Este não da rainha soou muito forte perante o rei e seus convidados. A rainha certamente supôs que isso ficava muito abaixo de sua dignidade como mulher casada e como um membro da família real. E o rei ficou enfurecido com esse não da rainha Vasti. E certamente, ouvindo ele o conselho de um dos seus conselheiros, decidiu banir para sempre de sua presença a rainha, a sua esposa, separar-se e afastá-la totalmente dos privilégios do reino. Assim que, desde agora, ela não seria mais a poderosa rainha, não seria mais a mulher mais poderosa do Oriente Médio. Bem, lendo a história bíblica do livro de Esther, percebemos que até aqui, na história, a verdadeira heroína é Vasti, que depois desapareceu
totalmente da narrativa do livro de Esther. Sua atitude com base em princípios morais, certamente, prepararam o caminho para Esther. Nós não sabemos muita coisa sobre este fato, mas de uma coisa temos certeza. A mão do Senhor estava agindo em todos esses acontecimentos. Ele, por ser um Deus onisciente e presciente, Deus já sabia o que iria acontecer no futuro. O plano perfeito de Deus estava caminhando a fim de salvar o seu povo, o povo judeu. Então nós temos aqui Esther, que começa a entrar em cena. A Esther e a sua trajetória. Nós notamos pelo texto bíblico que este rei, após mandar embora a sua primeira esposa, a rainha Vasti, ele estava buscando uma nova esposa para se tornar rainha. Nesse intuito, organizaram como se fosse uma competição entre mulheres de todo o reino que foram convidadas a vir até Suzã, que era a capital do reino, com o propósito de que uma delas fosse escolhida pelo rei e preenchesse o lugar vazio da rainha. No meio dessas jovens estava também Esther, que era uma jovem hebreia que foi criada por Mardoqueu, que era um dos cativos que foram trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor, conforme o texto de Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. E quando Esther chega ali, nós vemos que ela, logo de cara, caiu em graça da pessoa encarregada de cuidar e preparar as mulheres para se apresentar diante do rei. Essa pessoa era Hegai, que era o guarda das mulheres, segundo o texto de Esther, capítulo 2, versículo 9. E não somente de Hegai, ela caiu em graça de todos que a viram. E por fim, mais importante, é que ela também iria cair na graça do próprio rei. Esther era uma bela jovem de presença formosa, além de ser muito bonita, ela tinha grande sabedoria e teve um tratamento preferencial de Hegai, que era o encarregado de preparar as mulheres para esse encontro real. A Bíblia nos relata o quanto ele ajudou a Esther. No livro de Esther, do capítulo 2 e no versículo 9, nós lemos: "E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. E por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus quinhões, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei. E fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres." Assim vemos que Deus já estava usando Hegai para preparar Esther para aquele grande encontro. E Esther, por fim, nós sabemos que foi escolhida para reinar no lugar de Vasti. Esther, certamente, menina vinda do interior, se viu num mundo totalmente novo, um mundo estranho para ela. Estava entre muitas moças lindas que haviam sido trazidas de diferentes lugares do Império Persa. Seus costumes, idiomas e atitudes provavelmente variavam bastante. As moças foram colocadas sob a supervisão de um encarregado que
passariam por um extenso tratamento de beleza e um programa de 1 ano, que incluía massagens com óleos perfumados e tantas coisas que vemos aqui no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 12. Notamos que ali havia um ambiente e um modo de vida que poderiam facilmente ter feito com que aquelas moças ficassem obcecadas pela aparência, além de gerar vaidade e uma tremenda competição, porque todas queriam ser escolhidas como a preferida do rei. E eu creio que nesse interim, ninguém estava mais preocupado com Esther do que Mardoqueu. Todos os dias, eles se chegavam o mais perto possível da casa das mulheres para saber se ela estava bem. À medida que ele conseguia alguma informação, é provável que o seu coração se enchesse ali daquele orgulho paternal. Por fim veio o momento quando Esther seria declarada rainha. E quando chegou aquele momento, o momento X, de ser apresentada ao rei, Esther recebeu a liberdade de escolher qualquer coisa que achasse necessário, talvez para ficar ainda mais bonita. Mas Esther foi modesta e não pediu nada além do que Hegai havia mencionado. Isso vemos no capítulo 2, no versículo 15. É provável que ela tenha percebido que o coração do rei não seria conquistado só pela beleza física, pela aparência. Um espírito humilde e modesto seria algo bem mais raro naquela corte, onde a vaidade predominava. Será que Esther estava certa? Claro que sim. E o relato responde. No capítulo 12, versículo 17 diz: o rei veio a amar Esther mais que todas as outras mulheres, de modo que ela obteve mais favor e benevolência diante dele do que todas as outras virgens. E passou e lhe colocou o tocado real sobre a cabeça e a fê-la rainha em lugar de Vasti. Queridos, eu penso que deve ser difícil, deve ter sido muito difícil para aquela humilde jovem judia do interior adaptar-se a esta mudança radical em sua vida. Porque agora ela era a nova rainha. Ela era a esposa do monarca mais poderoso da terra. Isso era muito para aquela jovem judia Esther. E nós vemos como Deus honrou aquela jovem, temente a Deus, confiante em Deus, e muitas coisas, muitas surpresas, como alguém diz, muitas emoções estavam por vir. Hamã e Mardoqueu. Início do conflito na vida de Mardoqueu e também na vida de Esther, que agora era a rainha. A Bíblia diz que, aqui no livro de Esther, que havia um homem chamado Hamã, ou Amã, que obteve destaque na corte do rei Assuero. A Bíblia diz que o rei o nomeou como primeiro-ministro, o que fazia de Amã
seu principal conselheiro e o segundo homem mais poderoso ali no império. E a Bíblia diz que o rei até mesmo decretou que quem visse esse alto funcionário deveria se curvar diante dele, conforme está em Esther no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos. Para Mardoqueu, essa era um dilema. Ele sabia que devia obedecer ao rei, mas só quando isso não estivesse em conflito, não envolvesse desobedecer à lei de Deus. E há outro problema. O problema é que Amã era agagita. E pelo visto, isto significava que ele era descendente de Agag, o rei amalequita, que foi executado pelo profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 33, narra o fato. E segundo a Bíblia, os amalequitas eram tão maus que se declararam inimigos de Jeová e inimigos de Israel. Como povo, eles eram condenados por Deus. Isso nós vemos desde Deuteronômio, capítulo 25, é o versículo 19. Então, como é que um judeu fiel a Deus poderia se curvar diante de um amalequita? Mardoqueu certamente nunca faria isso. E ele manteve a sua posição. E Amã ficou furioso, né? Então ele faz uma trama, não apenas para eliminar Mardoqueu, mas toda a sua descendência, que era o povo judeu. Então ele, no seu furor, ele tramou para matar toda a descendência judaica conhecida ali. E para convencer o rei, para que isso fosse feito, porque era uma medida drástica e teria que ter o aval do rei, então Amã ele passa uma ideia negativa do povo judeu para o rei Assuero. E sem mencionar nomes, ele deu a entender que eles, os judeus, eram um povo insignificante. Era um povo disperso. Era um povo separado entre os povos. Pior ainda, Amã disse que eles não obedeciam às leis do rei. Ou seja, que era um povo rebelde e perigoso para o reino. E para convencer mais o rei, Amã propôs dar uma enorme quantia ao tesouro do rei para pagar as despesas da chacina dos judeus no império. Então, Assuero deu o seu próprio anel como sinete a Amã para que ele aprovasse qualquer ordem que tivesse em mente, inclusive a de matar os judeus. Isso você pode ver em Esther, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 10. Quando Esther toma conhecimento disso, nós notamos a preocupação de Esther. Mardoqueu toma conhecimento do fato, do plano de Amã, e ele sabia que precisava agir o mais rápido possível. Mas o que é que ele poderia fazer? Esther ficou sabendo da aflição dele e lhe enviou roupas e coisas para que ele se tranquilizasse, mas ele não queria ser consolado. Então nós notamos que aqui Deus precisava agir
e agir rápido. E pode ser que naquele momento de conflito, Mardoqueu se perguntasse: por que será que Deus havia permitido de que sua querida Esther fosse tirada dele para ser rainha de um governador pagão e tirano que ia destruir o seu povo? Mas ele não entendia bem os planos de Deus. E agora nós notamos que as coisas começam a fazer sentido. Mardoqueu enviou uma mensagem a Esther, implorando que ela intercedesse junto ao rei em defesa do seu próprio povo. Isso está no capítulo 4 do livro de Esther. E podemos imaginar a jovem Esther, rainha, orando silenciosamente ao seu Deus, antes de dizer as seguintes palavras que marcaram a vida de Esther: se eu tiver achado favor aos teus olhos, ó rei, e se parecer bem ao rei, desse-me a minha própria alma ao meu pedido, e meu povo à minha solicitação. Isso já vai para o capítulo 7 e o versículo 3. E nós notamos que Esther demonstra coragem para falar ao rei. E a contrariar o primeiro-ministro, a segunda pessoa no reino, que era Amã. E como é que ela mostrou essa fé e coragem? Havia chegado a hora de tomar uma decisão. Ela disse a Mardoqueu para pedir aos seus compatriotas que se juntasse a ela num jejum de 3 dias. E a sua mensagem, ainda no capítulo 4, termina com a palavra: se eu tiver de perecer, terei de perecer. E naqueles 3 dias que ela declara jejum com o povo, orientado por Mardoqueu, ela deve ter orado mais fervorosamente do que nunca. E finalmente chega o momento. Ela colocou sua melhor vestimenta real, fazendo tudo o que podia para agradar ao rei, e então saiu ao seu encontro. E não era comum que se entrasse, nem mesmo a esposa, a qualquer momento na presença do rei. E se entrasse na presença do rei, fora do momento próprio, ela poderia ser morta, ainda que era a esposa do rei. Costumes que hoje nós não entendemos muito, mas antes era assim. Podemos imaginar suas orações, preocupação, e ela se aproxima ao pátio de onde podia ver o rei Assuero. Talvez ela tenta ler a expressão no rosto do rei, e ela se aproxima. Espera um momento, e quando o rei a viu, com certeza o rei ficou surpreso, porque não era o momento de Esther entrar na presença do rei. Mas a sua expressão facial se abrandou. E no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz que ele, em sinal de aprovação, de aceitação de sua presença, estendeu seu cetro de ouro a Esther, querendo dizer: está tudo bem. Então Esther já tinha dado o primeiro passo diante do rei. Agora ela tinha que revelar cautelosamente o plano
de Amã para matar o seu povo. E ela se aproxima ao rei e com cautela conta não tanto sobre o seu povo, mas sobre ela mesma, que era judia. E conta que algo tremendo estava sendo tramado contra ela e seu povo. Isso deixou o rei impressionado, comovido. Quem ousaria colocar a sua rainha em perigo? E Esther aí começa a contar a história do seu povo. Ela diz: fomos vendidos. Veja que Esther, ela expõe aqui francamente o problema, mas acrescenta que teria ficado calada se fosse só uma ameaça de escravidão. Tudo bem, nós fomos vendidos. No entanto, agora se trata de um genocídio, não apenas escravidão. E esse prejuízo, ó rei, será muito grande ao próprio reino. E o rei atentamente ouve a rainha contar a sua história. Aí vem a reação do rei Assuero. Ele fica indignado e pergunta: quem é este? E onde está esse que se afoitou a fazer assim? Até o momento, Esther não disse nada. Estava presente Amã. E Esther disse, apontando para Amã, e disse: o homem, o adversário, o inimigo é este mau Amã. Eu creio que o ambiente ficou tenso ali. O terror tomou conta de Amã. Imagine a mudança no rosto daquele homem. Imagine o monarca também pensando que o seu principal conselheiro era quem estava tramando tudo contra a sua rainha e o seu povo. Aquele em quem ele mais confiava havia manipulado a tal ponto de decretar a morte de sua própria esposa. E diz a Bíblia que o rei saiu enfurecido para o jardim a fim de se recompor, conforme o capítulo 7, versículo 5 ao versículo 7. Esther, então, ela expõe tudo ao rei e a história vai terminar totalmente contrária ao que Amã pensava que ia ser. Ao ser exposto como um conspirador, como um covarde, o que é que acontece? Aquele homem que se sentia o todo-poderoso, aquele que tinha decretado a morte do povo de Deus, do povo judeu, se joga aos pés da rainha Esther. Isso piorou, porque quando o rei volta ao aposento e viu Amã no divã de Esther, suplicando-lhe, ficou ainda mais furioso e o acusou certamente de tentar violentar a rainha na própria casa do rei. Isso soou como uma sentença de morte para Amã. Então ele foi levado para fora com o rosto coberto. Um dos funcionários do rei lhe falou que ele tinha sido condenado à morte na mesma estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Assim que o rei Assuero ordenou imediatamente que o próprio Amã fosse morto e pendurado naquela estaca, como vemos em Esther no capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10. E como conclusão entendemos que esta lição
é a mesma lição que é oferecida em muitas outras partes da palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus é a verdadeira palavra. Uma palavra que não pode ser quebrada, apesar das forças contrárias exercidas pelo poder humano e pelo poder maligno. De fato, meus queridos, aqueles que, como Mardoqueu, confiam no Senhor, não serão confundidos. Mas eles serão como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. Como diz o livro do profeta Isaías, capítulo 17, versículo 8. Que Deus nos abençoe.